Olá, estamos começando Esporte em Dimensão Total, nessa sexta-feira. Vamos falar Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Tivemos jogos ontem pela Série A. Botafogo ontem teve uma chance para chegar mais próximo do G4. Infelizmente, só conseguiu um empate contra a equipe do Internacional e acabou ficando de bom tamanho. E o Grêmio, mostrando a boa fase, vencendo o Náutico por 2-0. Boa tarde, Denilson. Denilson, jogo do Grêmio, um jogo que as pessoas achavam que seria um jogo, até de uma certa forma, fácil para o Grêmio, mas não foi. O jogo foi 2-0, não disse o que foi a partida, na verdade. Mas assim mesmo o Grêmio fez 2-0 e venceu a partida, e venceu bem, né? Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos. É aquilo que eu disse anteriormente, o Grêmio, eu acho que dificilmente, pela tabela que tem, irá perder pontos dentro de casa, porque a tabela lhe é favorável dentro de casa. E fora isso, né, que eu acabei de citar, ele dentro de casa é muito forte, diante da sua torcida que tem lotado o Estádio Olímpico. O Grêmio dificilmente vai perder os pontos e teve mais um jogo acessível, apesar de não ter feito uma grande partida. Isso é normal, vai acontecer muitas vezes. 0-0. O Náutico teve algumas chances reais de gol, mas o que é fato é que o Grêmio venceu. E vai continuar vencendo em casa e pela tabela que tem também terá algumas dificuldades fora de casa. Então o Grêmio dentro de casa irá fazer seus 3 pontos e fora terá algumas dificuldades, mas mesmo assim tem jogos dentro da tabela, teoricamente falando, que terá condições de vencer. Agora, Denilson, o campeonato chegou a um ponto que o próprio Grêmio, o Fluminense e o Atlético vem fazendo no campeonato, a comentário de todas as pessoas, treinadores e tudo, que não é normal. Eles estão mantendo uma média de pontos que o campeão, se continuar nessa batida, vai passar de 80 pontos. O que na 24ª rodada nunca houve duas equipes com tantos pontos como o Fluminense e o Atlético estão agora. Uma média muito alta. Eu não acredito que isso continue tão alto assim, seja como foi o primeiro turno. Eu acho que isso vai mudar um pouco. Eu acredito que mude um pouco, porque nem Internacional, nem o Grêmio, nem o Fluminense e nem o próprio Atlético vão conseguir manter esse número de pontos. Eu acho que vai chegar uma hora, porque havendo um equilíbrio com as equipes de baixo, a necessidade de se vencer vai ficar tão grande que os jogos vão ficar muito mais acirrados. Eu acho que vai ser mais difícil. É o meu ponto de vista. Acha que pode continuar dessa forma? Não, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Não acredito que o Fluminense chegue até o final apenas com uma derrota, não acredito. Apesar de pode acontecer, pode, mas não acredito. E acredito, mas que nas últimas 4, 5 rodadas as coisas irão ficar mais difíceis. Mais na frente a gente pode analisar essa tabela nos últimos 5 jogos. Por 2 razões. Primeiro, que haverá os clássicos nas últimas rodadas. Já equilibra mais. E segundo, que quando você começa a necessitar dos pontos, ou para Libertadores, ou para título, ou aqueles adversários que precisam dos pontos para não cair, equilibra tudo, né? As coisas mudam, mas mudam muito, mesmo no aspecto psicológico, né? Então, eu acho que vai ter alternâncias dentro do campeonato nas últimas rodadas. E só para as pessoas terem uma ideia, o primeiro turno para o segundo turno terminou de uma forma que o primeiro turno, em relação ao segundo, hoje o Bahia seria o primeiro, junto com o Fluminense com 11 pontos. Depois viria o Grêmio e o Botafogo. Como oscila equipes no primeiro turno e equipes no segundo turno. E só quem está mantendo esse equilíbrio é a equipe do Fluminense e do Grêmio. Nem o próprio Atlético manteve um equilíbrio tão grande no segundo turno. Você vê como as coisas mudam no segundo turno. E me parece que essas equipes que estavam lá embaixo no segundo turno, Figueirense, Sport, Bahia, começam a fazer um bom segundo turno. Se mantiver essa tendência, é bem provável que saiam lá de baixo e vão pelo menos do meio para cima da tabela. E largando equipes lá embaixo. Já existem comentários dos cronistas aí conhecidos em todo o Brasil, em várias emissoras, já começa a achar que uma equipe grande com certeza vai cair. Isso nós só vamos ficar sabendo realmente mais para frente. Denilson, falando um pouquinho de Série B,
Vitória hoje, Criciúma, Goiás e Atlético Goianiense são as equipes que estão à frente. Agora, como é que um Ceará, que tem muita força, o América Mineiro, não consegue chegar lá em cima na zona de classificação ainda, né? Muito por causa dessa dificuldade, porque o Vitória tem feito um campeonato muito regular, né? Parecido com o do Atlético Mineiro e do Fluminense. Pontuação, né? Muito boa. E isso faz com que as outras equipes elas não conseguem chegar perto e dá sequência, né? O Goiás vem mantendo uma boa média, o Atlético Paranaense, que você não citou, está fazendo... Citei, está entre os 4. Hoje é o 4. Tem feito um bom campeonato. Eu acho que, mesmo jogando fora da arena, que eles não estão jogando lá por causa das reformas, ela encontrou um campo, que é o seu mando de campo, um campo muito acanhado, pequenininho, mas que a torcida pressiona muito. E ele está fazendo valer desse campo a sua arma. E eu tenho certeza que o Atlético vai incomodar aí até o final. Agora, essa equipe que tem segunda aí, que é o Criciúma. Criciúma. O Goiás, a gente sabe da grandeza do Goiás, né? Também. O Criciúma é que está dando uma quedinha, Márcio. Já não está com o mesmo ritmo que estava antes, com certeza. Porque começou muito forte a competição. Vamos ver se essa gordura que ele criou no primeiro turno... O Vitória tem 53 pontos hoje, do mesmo número do Fluminense. Então, você vê que está fazendo um campeonato espetacular. Acima da média também. Acima da média. E quantas derrotas tem o Vitória? O Vitória tem... Derrotas. Apenas 3 derrotas. Você vê, tem os mesmos números do Fluminense, mas tem 3 derrotas. Isso deve-se... Tem mais vitórias também. Tem empatado menos que o Fluminense empatou. Então, Márcio, eu acho que se tiver um time... E tem o São Caetano do Leão. Que está encostado também. Que está aí brigando. Então, o Criciúma, se cochilar, o São Caetano pode roubar essa vaga aí, o Ceará, Márcio. O Atlético Paranaense, o Criciúma, o Atlético Paranaense, o São Caetano, 43 pontos, os dois juntos. Então, eu acho que o São Caetano, que está crescendo na competição... Ainda vai brigar também. Juntamente com Ceará. Com o Ceará, do Paulo César Guzmão, pode tirar aí, pode brigar pela vaga do Criciúma, que desses que estão aí em primeiro é o que está aí. E mora lá naquela região, né, Denis? Como gosta daquele local lá. Já conhece ali aquele Nordeste, ali tem uma moralzinha lá, sabe como lidar com aquela equipe. Roda naqueles clubes, quando bate lá faz um bom trabalho, né? E fez um bom trabalho. Na Série B e na Série A. Exatamente. Vamos falar agora de Copa Davis. Copa Davis que o Brasil, infelizmente, foi para a repescagem e vai enfrentar nada mais, nada menos que a Rússia. Jogos muito difíceis que o Brasil vai enfrentar. Porque uma Copa Davis é mais ou menos como uma Libertadores do futebol. Tem apito, bumbo, tudo que faz barulho, que não se pode levar no tênis. Nesses jogos da Copa Davis de tênis acontece, infelizmente, na cidade de São José do Rio Preto. Acontece nesse final de semana. O Brasil que está na repescagem junto com a Rússia. Jogos muito difíceis, com certeza vão acontecer. Agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense que joga nesse final de semana, no sábado, enfrenta a equipe do Atlético Goianiense, né, Denilson? Jogo bom aqui em Volta Redonda para o Fluminense fazer 3 pontos. Exatamente. É aí que eu te falo da tabela que é favorável, teoricamente, ao Fluminense. É um jogo, independentemente da situação que vive o Atlético Goianiense, o Fluminense tem que vencer esse jogo, porque vencendo esse jogo consegue se manter na primeira colocação e aquilo cria uma gordura, até mesmo para definir sua situação de Libertadores o mais rápido possível, para que aí sim ele possa se direcionar totalmente para o título do Campeonato Brasileiro. Agora, lembrando, o Fluminense tropeçou com o Figueirense, quando o Figueirense estava em último, né? E agora a situação é a mesma. Fluminense em primeiro, jogando contra o Atlético Goianiense, que está em último. Então, se o Fluminense não chegar lá a se impor, pode ter séria dificuldade, como teve com o Sport, lá mesmo no Raulino, que é um campo com dimensões pequenas. Reduzidas. Quem joga fechado cria dificuldade para a equipe que necessita vencer. E tem espaço para jogar no contra-ataque. Isso aí. Então, o Fluminense, se não abafar o Atlético Goianiense, o Fluminense terá dificuldade para conseguir os 3 pontos lá no Raulino de Oliveira, que eu tenho certeza que vai estar casa cheia. A gente costuma falar, Denilson, você tem uma tese que a dupla de zaga do Fluminense é muito ruim, e eu costumo dizer que todas as duplas de zaga no Brasil, com algumas exceções aí, com Dedé, sobra em relação aos outros. Mas essa zaga, Denilson, é a menos vazada no brasileiro. Quem diria, hein?
Pois é, né, Márcio? Mas aí entra... Só faltava ser convocado para a seleção. Né? Aí o futebol realmente chegou num nível que... Mas é aquilo que a gente fala, né? Nem todo mundo tem zagueiro. Tanto é que o Rodolfo foi convocado para a seleção brasileira. Então a análise será feita dessa forma. A menos ruim é a menos batida. Então a pior das piores é a do Fluminense. Por isso então, que a melhor das piores é a do Fluminense. Eu acho que é aí que prova, Denilson, que não tomar gols não quer dizer que a zaga é culpada ou não. É o sistema defensivo que é forte. Mas uma coisa eu tenho que falar aqui também, Márcio. Eles estão fazendo menos besteira do que o normal. Eu acho que é esse o fator que faz com que o Fluminense hoje seja a defesa menos erro causa isso. Mas você pode olhar, todos os jogos eles cometem 2 a 3 erros que não pode um jogador de time grande cometer e jogador de time que está em primeiro lugar. Mas acha que o Fluminense tem alguns desfalques, não joga o Wagner, não joga o Fred? Acho que não vai mudar muita coisa não, Márcio, porque o Samuel joga, todas as vezes que jogou nesse campo do Raulino, jogou bem. Coincidência Wagner não faz falta? Acredito que o problema é que ele põe o Diguinho. Ele teria que colocar o Sobis para poder manter o padrão ofensivo do Fluminense. Ele primeiro joga para não perder o primeiro tempo, para depois tentar ganhar no segundo. Eu acho que isso é um erro. Você perde 45 minutos, caso não faça 1 a 0. Entendeu? Eu acho que essa teoria não é uma teoria certa, você jogando dentro de casa com um adversário que você tem a obrigação de vencer. Se é um São Paulo, se é um Atlético, concordaria. Põe o Diguinho, joga o primeiro tempo para ver o jogo, para fazer a leitura do jogo, para no segundo tempo você atacar a vitória. Mas não, ele fez isso contra o Figueirense, o último colocado, e vai fazer de novo contra o Atlético Goianiense, o último colocado, Márcio. Então não concordo em jogar com o Diguinho, concordaria com o Rafael Sobis. Vamos torcer para que o Fluminense tenha uma boa vitória e consiga se manter na liderança. Fluminense que joga às 18h30, no sábado, no Raulino, em Volta Redonda. Bom, nós vamos rapidinho intervalo, quando voltarmos, vamos falar do Vasco, do Flamengo e do Botafogo.